Saúde, estamos de volta. A gente está falando sobre obesidade infantil, problema gravíssimo para milhares de famílias em todo o Brasil e também no mundo todo. Os hábitos da vida moderna, né, pessoal? A oferta crescente de alimentos processados, industrializados, com muitas calorias. Isso faz com que as crianças sofram a cada vez mais com o sobrepeso. Para conversar com a gente agora nesse bloco, quem está conosco é a pediatra pós-graduada em nutrologia, Camila Andrade. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, gente, pelo convite. Prazer estar aqui. Alegria nossa. Bom, criança pode fazer regime de adulto? Não, criança não faz dieta. A gente tem que lembrar que a criança está em fase de crescimento, então ela precisa de todos os nutrientes necessários para crescer e se desenvolver de forma saudável. O que eu vou fazer com a criança obesa? A gente faz uma reestruturação da alimentação, faz trocas saudáveis, o arroz a gente tenta substituir pelo arroz integral. Se a criança não aceita, tudo bem, mas a gente vai fazer trocas dessa alimentação. Restrição calórica não fazemos, mas, por exemplo, é uma criança que repete o almoço 2 vezes. Essa necessidade não existe, né? Aí vamos tirando essas refeições em excesso. No seu consultório é comum você atender também os pais no ponto de vista alimentar, de orientação alimentar, porque a gente viu no primeiro bloco, não adianta nada só a criança fazer. A casa, um processo de regime, de reeducação alimentar, não é um processo individualizado, né? É da família toda, né? Com certeza. Essa abordagem do pediatra, ele não vai ser o médico da criança, ele é o médico da família, né? Então, todo mundo vai fazer parte, até talvez aquele irmão que não está acima do peso, vai fazer parte também dessa reeducação alimentar. Porque, como que, igual vocês falaram no bloco anterior, eu estou ali comendo um sanduíche e vou esperar que a criança coma um prato de salada. Não vai funcionar. Então, para toda a família que vai funcionar essa reeducação alimentar, que a gente não vai chamar de dieta. A casa tem que ofertar essa escolha, né? Essa capacidade de escolha, né? Outro dia vi algo muito interessante sobre até o posicionamento da fruteira numa casa. Ela tem que ficar na altura do alcance da criança para que a criança tenha, quando tiver interesse, a disponibilidade de uma maçã, de uma pera, né? Normalmente a fruteira fica alta. Com certeza. E é o que a gente fala, né? Vamos descascar mais e desembrulhar menos os alimentos. Então, aquela criança que gosta de beliscar entre uma refeição e outra, e aí tem aqueles potinhos bonitos que fica enfeitando a casa com biscoito, com bombom, isso não é legal. Vamos deixar uma fruteira mais vistosa aos olhos da criança, que ela vai ali, sei lá, pega uma banana, vai comer. Se for o caso. Exatamente. Essa questão da altura é tão importante. Eu queria que você que está acompanhando a gente aí, nossa telespectadora, nosso telespectador, lembrasse, por exemplo, quando a gente está na fila do supermercado e entra naquele corredor final, a altura da oferta das balas, dos chocolates, das guloseimas, é diferente da altura do aparelho de barbear, por exemplo, da pilha de rádio, né, da bateria de computador que a gente quer comprar. Está lá embaixinho. Por quê? Ela tem que o produto tem que se comunicar com a criança, né? E ali é uma luta perdida, porque a criança já está com fome. Aliás, ir ao supermercado com criança com fome... Não funciona. Não funciona, né? E assim, são embalagens cada vez mais bonitinhas, coloridas, né? Nossa, elas são feitas para criança. Não são feitas para o adulto, né? Tem bichinhos que chamam visualmente a atenção da criança. E às vezes a criança nem quer comer aquilo ali, mas achou tão bonitinho, tão convidativo, que ela pega, coloca no carrinho dela e leva para casa. E aí acaba experimentando e gostando. Mas na sua vivência, doutora, de consultório, como é que está a percepção das famílias atualmente, de uma forma geral? Porque a gente tem mães muito engajadas nessa luta até por um movimento de rótulos da indústria de alimentos, que tem uma comunicação mais atuante nos nutrientes que estão presentes nos alimentos. Mas a gente também tem mães que, na porta da escola, elas falam, eu dou doce para os meninos mesmo, é isso aí. E pessoas que não estão preocupadas com isso. De uma forma geral, a gente está mais para o lado da preocupação ou mais para o lado do tô nem aí?
A gente está mais para o lado da preocupação. Graças a Deus, as pessoas hoje são mais conscientes daquilo que faz bem ou que não faz para a saúde, né? Apesar de que a gente tem sempre os avós. Ah, mas você comeu a vida inteira e não morreu. E está aqui, está super bem, está saudável até hoje. E a gente tem que lembrar que a saúde ela não é ausência de doença, né? Ela é um bem-estar físico e emocional e psicossocial. Então, será que aquela criança, só pelo fato de estar gordinha, estar bonitinha, ela está saudável? Não, né? Essa é uma avaliação do próprio pediatra, né? Que ele precisa fazer, né? Com certeza. Agora, quando a gente fala de limites calóricos para a criança, a gente já soube aqui que não é um regime que a criança tem que fazer. Mas controlar esses limites calóricos é interessante? Uma dieta dos pontos, por exemplo? Dos pontos, não. Assim, por idade, por peso e tudo, você tem sim uma quantidade de caloria que deve ser ingerida de acordo com aquele peso e idade daquela criança. Então, é uma avaliação individual. Toda criança tem. E não deve exceder, né? Tá, mas o que seria assim? Tem uma média, né, do adulto de 1.200 calorias, essa que serve como padrão diário para calcular o que a gente teria de gasto calórico por dia. A criança seria diferente disso? Essa média que a gente usa também varia, por exemplo, você é sedentário, você é ativo, que aí varia bem para calcular a quantidade de caloria. Mas a criança, assim, vamos dizer que um geralzão, né, que é difícil estimar, vai ser, sei lá, por volta de 1.500 a 2.000 calorias, vai ser mais ou menos isso. É muita comida. A criança muitas vezes não dá conta de comer, né? Então, a gente pensa que 1.200, 1.500 calorias é pouca comida. Não, é comida demais. Mas porque o tamanho do estômago da criança Sim. é completamente diferente do de um adulto, né? Com certeza. O paladar da criança, ele pode ser moldado, ele pode ser trabalhado? Olha que interessante. O neném, quando está intraútero, aquele líquido amniótico ali, ele já é influenciado pelos alimentos que a mãe come. Então, tudo que a mãe come, ele já é palatável para aquele neném que está no útero. E o leite materno, a mesma coisa. Então, essa alimentação, ela é influenciada desde quando o neném está sendo gerado. E aí, às vezes, a criança realmente tem as preferências dela, né, de determinados alimentos e são influenciáveis na história da gestação, no aleitamento materno. Se essa mãe, desde o preparo para gestar aquele neném, já está fazendo uma alimentação equilibrada, durante a gestação ela procurou comer super bem, lógico, quero comer um chocolate, tudo bem, é equilíbrio, não tem problema. Isso não é uma rotina, então está tudo bem. E durante o aleitamento materno a mesma coisa, na introdução alimentar, aquela família ali tem um hábito de todo mundo comer junto, pelo menos uma refeição que seja, e eu sirvo uma salada no meu prato, meu filho está aqui me assistindo comer, ele vai aprender com o meu exemplo. Ele é uma esponjinha, na verdade, né? Então, tudo vai contribuir para que aquela criança tenha uma alimentação saudável. Agora, se é o contrário, não há como eu esperar que a criança seja diferente. De forma alguma. A gente pode, então, de certo modo, dizer que os adultos que hoje não gostam de frutas, verduras, legumes, não foram apresentados de forma adequada a esses alimentos, a esses paladares na infância? Talvez. Ou não foram apresentados ou não houve um pouquinho de insistência ali, né? Porque às vezes você apresenta uma coisa para uma criança, ela não gosta da primeira vez. Aí você, sei lá, vai preparar de uma forma diferente e oferecer novamente. Ela vai aceitar daquela forma. Então, não desiste da primeira vez que a criança recusa. Fala, não, ele já não gosta de mamão, por exemplo. Eu vou preparar um mamão com outra coisa, vou misturar um pouco de aveia e vou oferecer. Talvez assim ele vai aceitar melhor. E esse paladar, ele muda durante a fase adulta, a gente tem novas preferências, né? Com certeza, a gente está sempre mudando, né? E a criança vai funcionar assim também. Tem criança que às vezes adora um determinado tipo de verdura. E aí, 2 meses depois, não quer nem olhar para aquilo ali. E
não é uma seletividade, mas uma preferência. E aí você muda a forma de preparo, muda a forma de oferecer, faz aquele pratinho com a carinha e tudo, ela já aceita de uma forma diferente, né? Então tem que ter uma coisa lúdica, envolver a criança no preparo dos alimentos também é super interessante, que às vezes ela não gosta de olhar, aí você fala assim, mas vamos cheirar para ver que cheiro tem esse alimento, aí ela fica menos resistente, já tem um contato melhor ali, e Doutora, funciona melhor. Na sua opinião, essa técnica da restrição, né? Por exemplo, doce, chocolate, sorvete, quindim, pudim, só no fim de semana, isso causa algum tipo de restrição que, de alguma forma, pode caminhar para uma compulsão, assim, num caso mais extremo, de tanta vontade que a criança fica durante a semana de provar esses alimentos? Eu acho que não. Depende de como isso é trabalhado com a criança. Por exemplo, sei lá, a família não tem essa rotina de ter doce sempre. Então, essa criança não vai sentir tanta falta. Agora, se é a rotina da família, aos finais de semana, comer um docinho, mudar um pouco a rotina alimentar, ela já entende que aquilo ali é para o final de semana e não é sempre que ela quer durante a semana. Então, ela não vai sentir falta daquilo que ela não tem. Já foi um avanço muito grande o arranjo do cardápio das escolas, né? Na hora do intervalo, do lanche, né? Das crianças que têm acesso às cantinas nas escolas, né? Porque antes, na minha época, a cantina era uma festa de todo dia, né? Isso é muito recente, né? Ainda bem que aconteceu, né? Os refrigerantes, os salgadinhos, essas coisas todas já foram tiradas. Isso nas escolas públicas, particulares, isso é uma atenção que aconteceu que na geração anterior não existia. Com certeza, mas igual o número que você falou no início do programa, 3,1 milhões de crianças, é muita coisa. Então, isso é um problema de saúde pública. O que nós precisamos fazer? Nós, profissionais de saúde, nós da educação, todos nós. Formadores de opinião. Sim, todo mundo precisa fazer alguma coisa, isso não está legal. E é muito importante a gente abordar também a questão da obesidade infantil em famílias de baixa renda. Por falta de informação, não é só a falta de acesso à comida com mais saudabilidade, que ela realmente é mais cara, mas a falta da informação do que é nutrição, dos nutrientes necessários. É a chamada fome oculta? Em algum aspecto, fome de nutrientes, sim, né? Sim, exatamente. E aí, são, infelizmente, né, pessoas que acabam tendo uma oferta maior de carboidrato na alimentação. Então, você não tem uma oferta adequada de todos os macronutrientes dessa alimentação. São crianças que não comem proteína adequadamente, fica muito à base do carboidrato. Quando eu fazia o programa Bem-Estar, a gente acompanhou durante mais de um mês a mudança da rotina de uma família que não tinha condição de ter uma alimentação saudável por questões econômicas, mas eles tinham hábitos completamente distorcidos por falta de informação. Um deles, por exemplo, tinha um bebê recém-nascido que só dormia quando tomava refrigerante adoçado com açúcar. Então, o refrigerante era uma mamadeira, metade açúcar, metade refrigerante. E o bebê ficava calminho. E aí eles achavam que isso era funcional, que isso adiantava. Nossa, tadinho desse bebê. Mas existem casos assim, né? Existem. É a mesma coisa com aquelas farinhas que colocam nos leites, né? Que fala assim, essa criança vai dormir só depois de tomar o leite com essa farinha. Que, na verdade, não vai nutrir a criança, né? Que pode levar à obesidade, prejudicar esse desenvolvimento da criança. As fórmulas, elas devem ser usadas também? Elas são recomendadas? Elas podem causar alguma disfunção de peso? Não, desde que devidamente indicada, né? Não há o que se discutir que o leite materno é o melhor alimento para a criança. Não existe nenhum produto no mundo que tenha o rótulo do leite materno. Jamais. Né? Não vão conseguir. Nem o preço. Né? A tecnologia avança, mas o leite materno ele é muito superior e nada vai chegar ao patamar dele. Isso aí não há o que se discutir. Porém, existe aquela mãe que não consegue amamentar.
e as fórmulas estão aí para isso. E, desse ponto de vista, são seguras para essas crianças que não conseguem mamar no seio materno, né? Elas vão ter um crescimento, desenvolvimento adequado. Mas muitas mães continuam com a fórmula com o bebê já criança, né? Já 2 anos, 5 anos. Aí já não precisa mais, né? É. Agora, e na sua opinião, quando que os remédios são necessários para o controle da obesidade infantil? A gente falou com a doutora Patrícia, né, que já existem remédios, cada vez essa idade, o limite da idade, de uso da idade para alguns remédios, ele está aumentando, né? Adolescentes já existe indicação para adolescentes. No caso da obesidade infantil, qual que é a percepção da senhora? Aí tratamento medicamentoso que está liberado vai ser a partir de 12 anos, que são crianças ainda, né? A obesidade, a gente sempre vai começar ali do início, da mudança da alimentação, da instituição de atividade física para aquelas crianças que são sedentárias. O sono é muito importante, o tempo de sono ele tem a ver com a obesidade também. O tempo de tela que aquela criança fica ali, ele é de uma importância grande também. Então, a gente começa por isso, mudando os fatores ambientais que dá para modificar. E vamos por etapas. O que não dá, por exemplo, para falar assim, consulta daqui 2 meses, eu espero que você tenha perdido 3 quilos. Não funciona bem assim. É um tratamento mais de formiguinha mesmo. Ela vai perdendo devagar, até porque ela não pode perder muito peso, senão ela vai poder ter uma desnutrição, isso ser prejudicial para a saúde dela. E você trabalha com metas. O que eu espero na próxima consulta? Eu espero que a gente tenha conseguido, sei lá, tirar essas 3 mamadeiras do meio da noite, porque ela não tem necessidade de estar aqui. Eu espero que a gente consiga atividade física 3 vezes na semana, conseguir isso daqui. E isso vai levar uma redução de peso. Mas, a partir do momento que você não está tendo sucesso e essa criança está crescendo, desenvolvendo, tendo problemas secundários à obesidade, aí você vai pensar em tratamento medicamentoso. A senhora falou uma coisa muito importante e que tem uma relação direta com a obesidade nos adultos e nas crianças e adolescentes também, que é a qualidade do sono. É uma observação que a família deve ter sempre, né? Com certeza. Até mesmo não deixar a criança estimulada com tela ou até atividades em família ali, que fique mais agitada. Rotina, né? Estabelecer uma rotina. Antes de dormir. Sim. Senão a criança está super agitadinha ali na hora de dormir e não dorme. Não tem aquele sono adequado. E a criança dorme muito bem, a criança e o adolescente. Né? Tem as horas de sono indicadas de acordo com cada faixa etária. A atividade física, a senhora lembrou algo que também a gente pode ir para outra ponta da linha, que é a hiperatividade, assim, os pais na vontade de acertar, podem até causar uma rotina muito estressante para as crianças e adolescentes, né? Uhum. Porque é difícil achar uma atividade física que pegue na veia ali, né? Que acerte de cara, né? Mas assim, qualquer atividade física já está ok. Você vai descer para brincar com a criança, ela vai correr, ela vai pular, ela vai escalar, ela vai gastar energia ali. Imagina se ela ficar 1 hora por dia ali envolvida nessa atividade. Além de estar sendo estimulada a parte motora dela, ela vai estar gastando energia, gastando caloria. E isso já faz um bem danado. Eu digo muito também na escolha de uma prática esportiva. Vai fazer natação, vai jogar bola, vai fazer ginástica olímpica. Hoje os esportes são oferecidos de uma gama, são muitos oferecidos. Coisa. Às vezes é difícil acertar o gosto da criança com até a própria vontade dos pais, né? Aí cada família vai ver o que funciona melhor para ela, né? E que dá para levar por um tempo maior, também, for perto de casa, perto do trabalho. O preço da mensalidade. Exatamente. Né? Agora, antes disso, os bebês obesos. Aí a gente fala, não, que bebê bonito, hein? Bebê de revista. Bebê de revista, o menino tá lá cheinho. O bebê obeso tem riscos até para a mãe também, né? O bebê obeso, ele vai perder peso. Sabe? Agora, se aquele neném que mama só no peito está obeso, você não vai preocupar.
Você vai preocupar com o bebê obeso que, por exemplo, está tomando leite com algum outro aditivo que não tem necessidade, ou está sendo oferecido um açúcar naquela idade que não tem necessidade. Mas próximo a 2 anos, essa velocidade de crescimento ela vai aumentar muito. E esse neném vai ter um ganho de peso desacelerado. Então, ele vai emagrecer. Agora, se esse bebê continua em ascensão na curva, isso tem que ser avaliado com atenção, porque não é o esperado. Sim. Né? Eu estava falando do risco para a mãe do bebê com uma quantidade maior de peso, de diabetes gestacional, né? Mas isso é uma questão ligada também ao pré-natal, né, doutora? Sim, ao pré-natal, que é desenvolvido na gestação. E um neném que é super estimulado pela insulina materna que fica mais elevada e ele acaba sendo um nenenzinho que nasce grandão, que com a gente mais de chama 4 de quilos? gig. Aí, o consenso varia, né? Até de acordo com a idade gestacional. Também, né? Mas, então, o bebê, aquele gordinho lá que a vovó fala, tá bonito, tá gordinho, se tá só mamando, não é um problema? Nenhum. Tá só no seio materno, deixa o neném mamar o quanto ele quiser. É livre demanda mesmo. Tá, mas depois, aí a gente também, idade de amamentação, fundamental são 6 meses. Tem uma recomendação a mais do que isso? Exclusivo são 6 meses. Por 6 meses você não oferece nem água. A partir dos 6 meses, se o neném está pronto para iniciar a introdução alimentar, a gente inicia. E essa introdução, ela vai ser complementar ao aleitamento materno. O neném, ele não tem que comer tudo, raspar o prato, comer a fruta toda, ele vai provar, conhecer novos sabores, conhecer novas texturas, vai estimular a mastigação, mas o alimento principal é o leite materno. Tá. Né? A gente está falando também da possibilidade assim da casa, né, influenciar, da família, dos hábitos alimentares da família, influenciarem também nos hábitos da criança. E hoje a gente vê muito a informação de que carboidrato precisa sair da dieta de todo dia, atenção com carboidrato. Preciso cuidado com relação a isso quando a gente fala de uma reeducação ou educação alimentar das crianças? A gente tem que lembrar da pirâmide alimentar. E o carboidrato, ele faz parte em 45% a 60% nessa pirâmide. Então, a criança precisa desse carboidrato para ela crescer, desenvolver. Assim como ela precisa da gordura, da proteína, ela precisa de tudo. E o carboidrato, ele não é esse vilão. Eu imagino que as pessoas ficam colocando a culpa no carboidrato, mas o coitado não tem culpa de nada. Então, se eu tenho uma ingesta maior em número de calorias de tudo que eu como e um gasto menor, eu vou engordar. Né? Tem algo sobrando que vai virar gordura. Então, vai funcionar desse jeito. Não existe alimento nenhum que é vilão. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa é uma questão muito importante, porque às vezes a criança até absorve essa negatividade alimentar do carboidrato, né? E já começa a achar que está muito ruim, né? Agora, qual a rede de profissionais que ajuda uma família preocupada com esse assunto, que ajuda nesse tratamento? Nós tivemos aqui uma endocrinologista, você uma pediatra, também nutróloga. Existem outros profissionais que podem auxiliar as famílias preocupadas com isso? Ai, com certeza. O tratamento da obesidade, ele não é feito por um profissional só. Ele é multiprofissional. Então, nessa rede tem que ter um nutricionista, um educador físico também é de extrema importância, um fonoaudiólogo, porque talvez essa criança tenha um problema na mastigação, deglutição que precisa ser avaliado, um psicólogo também, porque pode ser uma criança que come por ansiedade, compulsão e precisa ter isso trabalhado. Então, é uma rede de profissionais para atender essa família, não vai ser só essa criança, essa família que vai ser tratada e reeducada.
E até a relação que a criança tem com a alimentação, né? Sim. A gente falou sobre esse comer emocional, ele começa lá na infância também, Com né? certeza. E vai embora pela vida fora, né? A gente come por alegria, tristeza, raiva, ansiedade, saudade, tudo é motivo para comer. Principalmente aqui em Minas, um pão de queijo. Ai, que maravilha! Mas assim, se a gente for recordar nos tempos antigos, sempre tudo foi celebrado em volta da mesa. A comida, desde a primeira ceia, né, gente, de Jesus Cristo, ela está em volta da mesa. Então, nós temos essas tradições. Vamos celebrar o Natal, por exemplo, uma ceia imensa, maravilhosa, para a celebração do Natal, com muita comida e tudo. Então, a comida, ela está envolvida em todas essas questões sociais, todos esses encontros. Tem outra coisa também que é muito antiga, mas muito internalizada. Come tudo para não desperdiçar. Esse é um parâmetro que precisa ser avaliado, né? Com certeza. É claro que não pode desperdiçar, claro que não é para jogar comida fora, mas também, às vezes, não tem que nem colocar tanta comida para não sobrar, né? É um processo que é anterior a essa exclamação, né, doutora? Com certeza. Até quando você começa a oferecer a comida para a criança, ela sabe quando ela não quer mais, os sinais de que ela está satisfeita. E você precisa respeitar esses sinais que ela está satisfeita. Senão ela vai perdendo isso com o tempo, essa autorregulação, e aí não sabe nem quando não está mais com fome. E outro exemplo disso é comer em frente ao celular. A atenção não está na comida, está ali naquilo que está assistindo. Então, você está colocando na boquinha dela, ela está comendo, e não tem mais essa autorregulação da saciedade. Uma série de componentes aí para a gente entender o que é o quadro da obesidade multifatorial. Exatamente, a palavra é essa, é multifatorial. Muitas coisas envolvidas. Para a gente terminar, aquele esforço que os pais fazem, aviãozinho, agora fantasiado, chegou, enfim, isso realmente funciona ou a livre demanda é mais indicada? O mais indicado é o método participativo. Você deixa a criança comer com a mãozinha dela e, ao mesmo tempo, você tenta oferecer um pouquinho ali com outra colher. Ela vai trabalhar a parte motora, da coordenação, vai conhecer as texturas dos alimentos, os cheiros, e você vai também alimentá-la. Tá. Não quer mais, mas aquela festa, aquele desgaste, os pais até emagrecem de tanto esforço que faz para a criança comer. Isso a gente precisa repensar, né? Eu acho assim, né? Não vamos culpar os pais, não. Porque não, eles não de jeito na melhor nenhum. intenção ali para fazer a criança comer, né? Então, vale tudo, mas não precisa de tanto. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Com certeza. Até a criança sabe, né? Sabe, todos sabem. Doutora, muito obrigado pela sua generosidade aqui conosco. Volte sempre, acho que a gente tem que falar sobre esse assunto outras vezes também. Claro que volto. Sempre muito convidado e muito bem-vinda. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Espero ter ajudado as famílias. Com certeza. Me ajudou. Que bom. E olha que meus filhos estão grandes, hein? Mas vale. Um tem 29, outro tem 23, mas eu tenho que educar esses meninos. Será que dá tempo ainda? Claro que dá. Sempre dá. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Foi uma alegria ter vocês aqui conosco. A gente volta aqui no canal Viver Brasil. Lembrando sempre para você interagir conosco pelas nossas redes sociais. Mande lá a sua opinião, seu comentário. Vai ser uma alegria saber o que vocês estão achando dessa nossa programação feita com muito carinho para todos vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Saúde. Até a próxima.